Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Na disputa pelos votos do segundo turno, as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e de Jair Bolsonaro, do PL, intensificaram os esforços para tentar conquistar parcelas específicas do eleitorado. As mulheres, os evangélicos, os católicos e os eleitores das regiões Sudeste e Nordeste são os principais alvos dos candidatos nas semanas que antecedem a votação, marcada para 30 de outubro. A campanha de Bolsonaro, por exemplo, mobilizou a primeira-dama Michele Bolsonaro e a senadora eleita Damares Alves para percorrer capitais do Norte e Nordeste em busca do voto feminino. Mas dentro do QG de Bolsonaro, há uma visão de que Michele e Damares falam sim para o eleitorado feminino, mas para aquela mulher mais conservadora. E que é preciso que fale-se também para o eleitorado feminino considerado um pouco mais moderado. E por isso a ideia, a partir de agora, é que acompanhem Damares e também a primeira-dama Michele Bolsonaro, segundo a gente apurou, algumas parlamentares. E essas parlamentares, senadoras e deputadas, são mais de centro, não mais de centro-direita, como são consideradas Michele e Damares. Já a campanha petista concentrou a agenda de eventos nas duas primeiras semanas desse segundo turno, primeiro no Sudeste e depois no Nordeste. Os aliados disseram muito para Lula o seguinte: presidente, eu estou entendendo que o foco é Sudeste e Sul nesse momento, mas se botar os pés no Norte e no Nordeste com força, o senhor consegue ampliar um pouquinho essa margem. O spoiler que o Leandro Rezende deu, ele de fato foi muito debatido, né? Por exemplo, o Flávio Dino falou: Lula, no Maranhão nós colocamos 1.700.000 votos de frente. Isso fecha a conta que vier do Rio de Janeiro. Outros dizendo, se for a Salvador, for a Bahia, vamos lá, tem candidato de Lula para ser defendido, o Jerônimo, consegue ampliar a margem, dá para isso sim, tendo menos abstenção, levar mais gente e ampliar, fazendo o quê? Cancelando uma eventual distância a mais que Bolsonaro possa ter em São Paulo. Mas com uma eleição tão polarizada quanto a atual, e as pesquisas apontando uma taxa pequena de brasileiros dispostos a mudar de voto, quais são as chances de Lula e Bolsonaro alcançarem novos eleitores? Sobre essa e outras questões, a gente conversa agora com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, para entender quem são esses eleitores brasileiros, qual que é o perfil do nosso eleitorado. Renato, sempre muito bom te receber aqui no Item Mais. Bem-vindo de novo. Sempre um prazer. Bem, Renato, vamos começar falando sobre essas diferenças regionais que a gente observou no primeiro turno e que acabaram pautando muito as estratégias das campanhas de Lula e Bolsonaro, visando o segundo turno das eleições. Vamos começar pela região Nordeste, onde Lula venceu em todos os estados no primeiro turno. Qual que é a pauta que esse eleitor da região Nordeste mais valoriza? O eleitor da região Nordeste, que é tradicionalmente um eleitor com uma renda menor, com uma escolaridade menor e mais dependente na sua economia das ações governamentais, e quando eu falo ação não é simplesmente os auxílios ou bolsas, mas também o papel que o funcionalismo público tem na sua economia, por exemplo, ou das políticas de desenvolvimento econômicos regionais. Esse eleitorado, ele tem uma relação mais forte entre voto e políticas públicas, por exemplo. E na visão desse eleitorado, o governo Lula de 2003 a 2010 foi um governo que efetivamente atuou mais num processo de geração de oportunidades. Tanto é isso que mesmo com o dinheiro colocado através da ampliação dos auxílios feitos pela PEC emergencial, surtiram um efeito eleitoral muito menor do que se esperava nisso. É como se esse eleitor acreditasse que vem de políticas públicas elaboradas pelo presidente Lula esse tipo de auxílio. Então esse eleitor não acredita efetivamente que se fosse Lula o presidente, esse auxílio seria menor do que é hoje ou que Lula eventualmente acabaria com esse auxílio caso ganhe a presidência da República.
Por outro lado, Renato, a gente tem na região sudeste uma vantagem do presidente Jair Bolsonaro, com exceção de Minas Gerais, isso quando observamos os números do primeiro turno. A região sudeste tem os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. Esse grande número de eleitores torna mais difícil uma estratégia das campanhas para essa região? A pauta ela se torna mais diversa? Nós temos dentro da região sudeste, inclusive, uma diversidade grande de públicos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um dos estados com a maior concentração relativa de evangélicos, a questão religiosa tem um peso muito maior do que tem no estado de São Paulo. Já no estado de São Paulo, que é o estado, a maior participação de pessoas da classe A e B em números absolutos, tem um tipo de preocupação maior relacionada à temática da corrupção, por exemplo, tem uma preocupação menor relacionada à importância das ações governamentais para os modelos de distribuição de renda. Lembrando que também foi o estado de São Paulo que liderou aí as manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que é do Partido dos Trabalhadores. Já Minas Gerais, na região sudeste, ela talvez seja a concentração geográfica da diversidade brasileira, seja pela sua localização, seja pelo tamanho, pelo número de cidades. Minas Gerais funciona meio como um laboratório de experiências diversas sobre políticas públicas, sobre a relação de costumes. O que tem de comum na região sudeste, além de serem os maiores colégios eleitorais e terem uma concentração de renda muito grande, é pouca coisa, né? Você tem o eleitorado de Minas diferente do eleitorado de São Paulo e diferente do eleitorado do Rio de Janeiro. O que acontece é que os institutos de pesquisa como um todo erraram mais na região sudeste ou tiveram mais longe dos seus resultados na região sudeste do que nas outras regiões do país. Renato, você mencionou o Rio de Janeiro como um exemplo onde a pauta religiosa tem uma grande relevância devido ao grande número de evangélicos no estado do Rio de Janeiro. Então eu quero falar um pouquinho mais com você sobre esse recorte religioso. A gente olha o presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas, liderando entre os evangélicos, e o ex-presidente Lula liderando entre os católicos. Para você que está sempre acompanhando pesquisas eleitorais, essa movimentação eleitoral, a eleição desse ano, esse recorte religioso ganhou uma valorização como nunca antes acompanhamos na nossa história política recente? Bom, ganhou uma valorização na análise, sem dúvida nenhuma. No quanto que a imprensa pauta esse tema, sem dúvida nenhuma. Mas o valor absoluto dele, do ponto de vista estatístico, é um valor muito marginal. Essa diferença em que o presidente Bolsonaro tem em relação ao ex-presidente Lula no índice de intenção de voto, estatisticamente representa muito pouco do total. O papel que existe nisso é um papel mais simbólico, que está diretamente vinculado à importância que o tema de costumes passa a ter no processo eleitoral. Nós vimos desde o início o Bolsonaro tentando pautar as eleições pela pauta de costumes e o ex-presidente Lula pela pauta econômica. Nós começamos o segundo turno com o que, na minha visão, é um erro estratégico da campanha do Partido dos Trabalhadores de topar colocar o tema de costumes na pauta eleitoral, né? Então nós tivemos o Lula indo para a televisão falando que nunca defendeu o aborto, Lula indo para a televisão colocando temas relacionados a costume, e isso significa Lula jogar a bola ou o segundo turno no campo do adversário, né? O brasileiro é um eleitor mais conservador do ponto de vista de costumes, né? E mais progressista do ponto de vista da economia. Então, quando o debate deixa de ser um debate econômico e vai para a pauta de costumes, a campanha de Lula passa a jogar no campo em que o Bolsonaro joga muito melhor, né? O Bolsonaro passa a jogar em casa nesse sentido. E há também uma procura muito grande por votos das mulheres, Renato, não só por serem a maior parte do eleitorado brasileiro, mas também porque grande parte das mulheres está indecisa com relação ao voto nessas eleições. É possível traçar o comportamento do eleitorado feminino? O que as mulheres buscam num candidato? Não existe, e é impossível de existir, elementos que unam todo o eleitorado feminino, né? As mulheres representam a maioria absoluta dos eleitores. Aliás, para ser exato, existem 8,5 milhões de eleitoras a mais do que de eleitores homens.
Numa dimensão como essa, é muito difícil ter temas que são consensuais entre as mulheres. O que a gente sabe? As mulheres, por um lado, tendem a ser mais pragmáticas do que os homens na sua decisão de voto. Elas estão mais atentas à economia real, à economia que ela enfrenta no supermercado, na medida em que elas são as grandes gestoras econômicas das famílias brasileiras. Um outro ponto é que as mulheres também decidem mais o voto de última hora do que os homens. As mulheres são menos agressivas nas suas opiniões relacionadas à urna. Elas têm como, na sua maioria, um hábito de construção de consensos e não de dissensos com relação a isso. Não é à toa que o segmento feminino é o segmento mais refratário a uma postura bélica entre as campanhas eleitorais. Então, de um lado, ela muda de voto numa facilidade maior, do outro lado, ela é mais refratária à agressividade nas campanhas eleitorais. Renato, para a gente encerrar, onde vai estar o coração da apuração nesse segundo turno? Onde está o maior peso nesse momento para as campanhas eleitorais? Na capacidade de parar de falar do passado e passar a falar do futuro. O eleitor continua cansado, o eleitor médio, o eleitor que vai definir a eleição, é um eleitor que continua cansado desse fla-flu que infelizmente virou a política nacional. É um eleitor que muitas vezes se vê calado pela intensidade e o volume em que os extremos vocalizam as suas preferências, e é um eleitor mais pragmático, que está querendo entender quem pode oferecer de forma mais crível um futuro melhor para as suas famílias. Os candidatos que forem capazes de se conectar com o futuro têm mais chance de ganhar a eleição. Renato Meirelles, sempre um prazer. Mais uma vez, obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima, conta sempre com a gente para conseguir entender um pouco de como está a cabeça do eleitor brasileiro. A busca pelos votos de eleitores com apelo religioso já aparecia desde o início da campanha presidencial, mas se intensificou nesse segundo turno, com Lula e Bolsonaro tentando furar as bolhas de apoio um do outro. Realmente começou uma guerra santa. Os dois lados avaliam que neste segundo turno é necessário falar com esses dois tipos de eleitorado, o segmento católico e o segmento evangélico. As pesquisas de intenção de voto mostraram que Luiz Inácio Lula da Silva tem maior apoio sobre os católicos, que representam cerca de 51% da população brasileira. O esforço é continuar com este eleitorado e avançar sobre os evangélicos. E Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro teve um apoio estrondoroso entre os evangélicos no primeiro turno. Agora quer avançar sobre os católicos. A mesma dinâmica se aplica ao mapa da disputa entre os candidatos à presidência. Lula espera ampliar a vantagem no Nordeste e em Minas Gerais e reduzir o apoio a Bolsonaro nos estados onde o presidente foi mais votado no primeiro turno, em especial São Paulo e Rio de Janeiro. No lado da campanha pela reeleição de Bolsonaro, o objetivo é aumentar a diferença no Sudeste, inclusive buscando uma virada em Minas Gerais, e melhorar o desempenho do presidente entre os nordestinos. Boa parte dos esforços dos dois candidatos para isso envolve ataques ao adversário, numa tentativa de aumentar a rejeição ao rival. Nesse sentido, o que a gente observa acaba sendo uma campanha muito mais marcada pela desconstrução do adversário, no sentido de aumentar a sua rejeição. Ela é alta, nesse caso, para o presidente Bolsonaro, segue na casa dos 50% neste segundo turno, mas ela também não é tão baixa para o ex-presidente Lula, alcançando cerca de 40%. Então é nesse sentido que as campanhas arrancaram com a propaganda de televisão, sendo muito mais agressivas no sentido da desconstrução do adversário do que propriamente na apresentação de propostas. Sobre as estratégias nesse segundo turno da campanha presidencial, conversamos com Carlos Mello. Ele é cientista político, professor do INSPER. Professor Carlos Mello, sempre um prazer lhe ouvir, lhe receber aqui no Item Mais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Sempre um prazer da minha parte também. Bem, professor, vou começar aqui com o recorte regional mais uma vez, trazendo um pouco sobre o peso de duas regiões
principalmente nesse segundo turno, regiões Nordeste e região Sudeste. A começar pela região Sudeste, professor, qual que é a importância da conquista do eleitorado nessa região? É simplesmente uma questão numérica? É sobretudo uma questão numérica, porque no final das contas, né, Carol, leva quem tiver mais votos. São os 3 maiores estados do país, né, também os 3 maiores colégios eleitorais. Agora, é também do ponto de vista econômico muito importante, são estados ricos, nós podemos dizer assim, e são estados que têm muita visibilidade no país todo. As coisas que ocorrem aqui na região Sudeste, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, acabam tendo muita visibilidade para todo o resto do país, né? Então ele, de algum modo, além dos números, eu diria para você que também uma vitória aqui ecoa, né? Ou estar bem nas pesquisas aqui nessa região Sudeste, acaba ecoando para outras regiões do país. E é interessante observar os números do primeiro turno, professor, mais uma vez recorrendo a eles. Temos o presidente Jair Bolsonaro vencendo na região Sudeste, com exceção de Minas Gerais, e o ex-presidente Lula vencendo em todos os estados da região Nordeste, assim como foi em 2018 no segundo turno, com a vitória de Fernando Haddad na região, sendo que no primeiro turno o candidato do PT só perdeu no Ceará. Daí eu lhe pergunto, professor, o quanto a tradição político-eleitoral na região Nordeste acaba impactando favoravelmente o ex-presidente Lula? Aos poucos, né? A nossa tradição eleitoral, ela já tem alguns anos, mas ela não pode ser comparada, por exemplo, a democracias tão consolidadas como os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, se você pegar aqueles estados todos, você tem estados que votam republicano e estados que votam democrata. Isso se consolidou. E entre eles, o que eles chamam ali de swing states, são aqueles que mudam, né, que tem uma certa variabilidade de eleição para eleição. Isso, aos poucos, vai se estabelecendo no país também, aqui no Brasil, né? Alguns estados acabam tendo um perfil social, econômico, social e, portanto, político também, delineado de um modo que tende a se manter ao longo do tempo. É, por exemplo, o caso de São Paulo. São Paulo, o estado de São Paulo, sempre teve uma postura mais conservadora. Você note que os partidos de esquerda até ganham eleição na Grande São Paulo, mas não ganham no interior do estado. Há uma disposição eleitoral mais conservadora. O Rio de Janeiro e Minas Gerais já são lugares que mudam, que têm ali uma certa variabilidade. O Nordeste, por outro lado, foi, ao longo dos anos, bastante beneficiado por políticas públicas a partir dos governos do PT. E, desde então, acaba tendo essa tendência a votar com os governos de esquerda. Note que não é só para a presidência da República, também é o lugar onde o PT, por exemplo, mais elege governadores. Eu diria para você que, no Nordeste, a importância das políticas públicas aplicadas ao longo dos anos vem dando uma certa conformação para aquele eleitorado. Aquele eleitorado vem sendo, de alguma forma, beneficiado por alguns tipos de políticas públicas e acaba identificando isso com a administração do PT. Já São Paulo parece ter desde sempre uma disposição ao contrário, muito mais conservadora, até porque não tem isso, e não há nenhum preconceito em dizer isso, não tem a mesma necessidade de políticas públicas como vários estados do Nordeste. Como o senhor fala, professor, estamos aqui falando sobre o Brasil, que é um país diverso. As campanhas, elas estão conseguindo conversar com as diferenças regionais do nosso país? Nós temos diferenças regionais, nós temos regionalismos, mas nós não estamos longe de termos aquela divisão, um espírito de secessão, né, como alguns países. Temos aqui algumas diferenças, né, mas o país guarda, de algum modo, uma unidade, né? E uma unidade num território vasto. Isso é importante dizer. Agora, eu acho que para cada região, os candidatos se desdobram, né? Ainda que a campanha seja nacional, na televisão seja a mesma coisa que todo mundo vê, você vai perceber que você tem programas, né, ao longo da campanha que são destinados a uma região em um determinado momento, em outro momento a outra região. Às vezes o programa é destinado às mulheres, às vezes é destinado aos evangélicos. Eles vão, de alguma forma, se adaptando, as campanhas vão se adaptando à medida que as pesquisas vão dizendo onde é necessário ser mais incisivo. Então, o candidato X
precisa de votos no Nordeste. Então, lá vem aquele programa no Nordeste, o sujeito vai lá, coloca o chapéu de couro, etc. Tal. Nós temos isso há muito tempo. Não, já não é mais no Nordeste, é no sul do país. E aí também vem com todo aquele regionalismo do sul do país e tudo mais. São programas que vão se amoldando conforme as pesquisas eleitorais vão indicando a necessidade de ação aqui ou acolá, e não é só regional. Também pega outros recortes, por exemplo, masculino e feminino, recortes de renda, recortes religiosos, por exemplo, que nesse momento tem sido muito forte também. Então vamos nesse recorte religioso, professor. Em que medida que a valorização desse recorte do eleitorado pressiona por um debate em torno da pauta de costumes? Isso é, antes de tudo, Carol, é ruim, né? Porque nós deixamos de falar de políticas públicas, né? Nós deixamos de falar de política econômica, nós deixamos de falar de questões que são concretas e terrenas, né? Isso, misturamos religião com política e isso normalmente não acaba dando bom resultado, porque enquanto a política ela carece de uma certa racionalidade, a religião ela é coração, né? Ela é a devoção, o sofrimento de cada um. Quando você mistura essas coisas, você acaba transformando a política em algo emocional. Isso não é bom. Isso pode levar a conflitos políticos que todos nós queremos, desde sempre, descartar. Inclusive, focado nesse recorte religioso, também as esposas dos dois candidatos entraram na campanha eleitoral. E aí não só numa conversa religiosa, mas também numa conversa com um recorte por sexo do eleitorado. Mulheres conversando com mulheres. A participação ativa de Michele Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, e de Rosângela Silva, a Janja, esposa do ex-presidente Lula. Qual é o peso dessa participação na conquista do voto feminino? Em primeiro lugar, quando a gente diz que a maioria, né, do eleitorado é feminino, nós não temos a dimensão do que significa isso. São 53% de mulheres, 47% de homens. Isso significa uma diferença de quase 9 milhões de pessoas, 9 milhões de mulheres a mais do que homens. Para que você tenha uma medida dessa ordem de grandeza, Carol, o eleitorado do Rio Grande do Sul, todo o eleitorado do Rio Grande do Sul tem alguma coisa perto de 8 milhões e 700, 8 milhões e 600. É como se fosse um novo estado, essa diferença, um novo estado, né, e um estado grande. Além disso, é sabido que quem sofre mais todos os problemas de uma sociedade desigual são as mulheres. As mulheres são as que primeiro sentem as injustiças, sentem o machismo, são as mulheres que têm uma preocupação e uma devoção à família muito, muito maior que os homens. Não que isso não ocorra com os homens, mas isso ocorre fundamentalmente com mulheres. E são as mulheres também hoje que administram a economia de uma casa. São as mulheres que vão ao supermercado, à padaria, que fazem as suas compras, são as mulheres que sentem o papel da inflação. Então, é natural que por essa importância toda, por essas questões todas que fecham, né, em torno desse eleitorado, desse recorte, haja essa preocupação. E aí política é lidar com símbolos. E o presidente Bolsonaro, que é sabido, sempre teve problemas ali, sempre houve conflitos, desavenças com mulheres, sobretudo jornalistas, acabou ficando com uma imagem comprometida em relação a esse eleitorado. E a estratégia foi colocar a sua esposa, que a propósito fala muito bem, que é religiosa, enfim, que pudesse se comunicar com o eleitorado feminino. E aí, é claro, né, do outro lado, o outro candidato também vê que ali ele precisa de uma ação e acaba também tendo ali um correspondente. Isso demonstra a força, né, que o eleitorado feminino tem hoje. Agora, essas senhoras de candidatos, elas têm o poder de mudar voto? Provavelmente não, nós só saberemos isso depois da eleição. Provavelmente não. O que é mais importante, o que é determinante, são essas questões que eu coloquei a você. A família, a economia, a gestão de uma casa, a desigualdade de gênero. Essas sim são questões importantes, né? O resto é tentativa de lidar com símbolos, né? Mas vamos ver qual é a importância desses símbolos quando nós tivermos os dados abertos da eleição.
Professor, o senhor fala em poder de mudar votos. O que a gente vem acompanhando nas últimas pesquisas eleitorais, sabemos que as pesquisas são um retrato, não são uma ciência exata, mas elas trazem uma tendência. E é uma tendência de estabilidade. Numa eleição muito pautada na rejeição dos dois candidatos que estão no segundo turno, há um sentimento antipetismo, anti-Lula, há também um sentimento anti-Bolsonaro, anti-bolsonarismo. É possível reverter um cenário? Onde estaria esse poder de mudar votos em tão pouco tempo de campanha para o segundo turno? Já há muito tempo se alerta, pelo menos eu tenho feito esse alerta, que essa seria uma eleição da rejeição. Seria, no final das contas, a rejeição que decidiria o voto. Já foi assim em 2018. Só que ali havia a rejeição ao petismo, que o petismo havia sido testado, e naquele momento era reprovado por uma grande parcela da população, e o presidente Bolsonaro, que depois nós viemos a chamar de bolsonarismo, ainda não era conhecido. Nesses últimos 4 anos, o bolsonarismo se consolidou como força política, assim como o petismo é uma força política há muito tempo. Isso está consolidado. Você vai ter aí alguma coisa perto de 40% de um lado e de outro que já consolidou, que já votará em um candidato ou no outro candidato. Há uma franja, eleitores indecisos, que ainda podem mudar de opinião. Eleitores que hoje rejeitam, mas em virtude de algum sinal, de alguma propaganda, de algum elemento, possa alterar a sua disposição de voto. Isso vai modificar o voto de dezenas de milhões de pessoas? Provavelmente não. Mas talvez mude o voto na quantidade necessária, numa eleição muito apertada, numa eleição muito disputada, que pode ser decidida por 1%, 2% dos votos. Então, a tentativa que se faz agora é jogar a rejeição para o outro lado, consolidar a rejeição para o outro lado, e a estratégia é mais ou menos o seguinte: tá bem, ainda que você não aceite votar em mim, vote contra o fulano. Ou se você não aceita votar em mim de forma nenhuma, não vote no fulano, anule o seu voto. Acaba sendo uma estratégia de impedir que o teu adversário carregue mais votos que você. Então, as campanhas acabam sendo muito, muito pesadas, exigindo muito do Tribunal Superior Eleitoral, que tem tido mais trabalho e tem tido também uma certa demora em arbitrar esses conflitos todos, né? Na luta pelo aumento da rejeição do adversário, talvez esteja se passando do ponto. E isso o Tribunal Superior Eleitoral precisa ficar de olhos muito abertos em relação a isso, porque crimes eleitorais comprometem o resultado e conflitos de uma determinada natureza impedem que o dia seguinte, né, todos nós possamos nos reunificar em torno de um único país e de um único governo. Professor Carlos Mello, sempre um prazer conversar com o senhor. Claro, seguimos acompanhando aqui os desdobramentos dessas campanhas eleitorais e, claro, a expectativa para o resultado desse segundo turno. Mais uma vez, obrigada e lhe esperamos aqui numa próxima. Muito obrigado a você, Carol, e até a próxima. O Item Mais de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.